Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, a Madalena. Eu não perco as histórias do teu canal. Eu ouço todas, mas eu tenho uma verdadeira paixão pela história da meia-noite. E outro dia, eu li aqui nos comentários que alguém ia criar um WhatsApp só para discutir, ia criar um grupo de WhatsApp só para discutir as histórias da meia-noite. Eu estou ansiosa para que isto ocorra. Quando acontecer, eu quero também me inscrever nesse canal do WhatsApp. Se já aconteceu, por favor, me avisem nos comentários aqui. Amo a história da meia-noite. E a que eu vou contar hoje, aconteceu lá na minha cidade. Envolve, ele não chega a ser parente, não. Ele não chega, mas sabe, se a gente fosse procurar assim algum grau de DNA, de parentesco, ele seria, um primo de 5º grau, 6º grau, que tem alguma coisa, a minha avó sempre disse que teve. Eu estou falando do André. Foi assim, sabe? O André, quando morreu um irmão dele, um irmão mais velho dele, morreu inclusive de um ataque fulminante do coração, o André, ele resolveu colocar em cima do túmulo do irmão dele uma estátua de bronze. Era um anjo de bronze, mas ele mandou fazer uma roupa preta, uma roupa de luto, e ele colocou essa roupa nesse anjo, e ele colocou sobre a sepultura do irmão dele, no túmulo da família cerqueira naquela cidade. E ele não tinha, na verdade, ideia do que ele estava começando. A história começou a correr toda a cidade. A estátua era uma figura bastante estranha, aquela roupa deu um aspecto diferente ao anjo, e ela representava, lógico, dor para ele, tristeza para ele, mas para a cidade começou a representar um mistério. Dizem que de noite aquela estátua do anjo ficava com os olhos vermelhos e se tornava incrivelmente assustadora. Não demorou muito tempo para que os rumores através da cidade corressem. Diziam o seguinte, que no dia que o André foi colocar a estátua sobre o túmulo do irmão dele, naquele dia era sepultada uma mulher que foi muito judiada pelo marido, mas muito judiada pelo marido. Inclusive, diziam que aquela mulher havia morrido em função de ter apanhado do marido grávida. Só que ela não fez denúncia, ficou por isso mesmo, a surra foi muito grande, o bebezinho morreu dentro da mulher, o nenê morreu dentro da barriga da mulher, e ela também, obviamente, ela também veio a falecer, e ela foi sepultada. E ela foi sepultada exatamente no dia que o André colocou a estátua sobre o túmulo do irmão. Então o que o pessoal dizia? Que o espírito daquela mulher maltratada havia se apossado da estátua do anjo com a roupa preta. Por isso que os olhos da estátua adquiriram um brilho vermelho
E dizem que isso sempre acontecia, o pessoal falava, que após a meia-noite a estátua adquiria nos olhos um brilho vermelho. Isso depois da meia-noite. E qualquer pessoa viva que encarasse o olhar da estátua, instantaneamente se sentia mal, alguma coisa de ruim acontecia. E principalmente mulher grávida que passasse pela estátua e abordasse a estátua, mostrasse a estátua, comentasse alguma coisa. Olha, a estátua do anjo com uma roupa preta. Diziam que os espíritos dos mortos, em noites escuras, se levantavam também dos seus túmulos para se reunir em torno da estátua. Mas voltando a falar da mulher grávida, se a mulher tivesse grávida e mostrasse a estátua, ela perdia o nenê, ela abortava. Tal qual tinha acontecido com a mulher que fora sepultada no dia que o André colocou a estátua sobre o túmulo do irmão mais velho. Então, na nossa cidade, as pessoas começaram a visitar o cemitério só para ir ver a estátua. Até tinha uma turma lá dos góticos. Você sabe que esse povo gótico agora tem tudo que é cidade. Cidade grande, aí tem mais, cidade média e até cidade pequena também tem. E os góticos lá da minha terra, da minha cidade, decidiram fazer da estátua um de seus ritos de iniciação, onde os candidatos a membros do grupo góticos tinham, esses membros, que passar a noite agachado debaixo dessa estátua de costas para o túmulo. Era uma iniciação para se tornar gótico. E foi assim, sabe, que se deu o que eu passo a narrar agora. Numa noite escura, um candidato a gótico, a membro dos góticos, ele tomou seu lugar debaixo desse anjo, dessa estátua. As nuvens tinham obscurecido. Inclusive, a lua ficou bastante escura naquela noite devido às nuvens. Era como se uma tempestade se formasse naquela parte do cemitério. O candidato a membro da fraternidade gótica, assustado e agachado em frente da estátua, ele notou que as sombras cinzentas pareciam ter agrupado ao seu redor. Ele percebeu isso. O que era um rito de iniciação, de repente, tomou um ar de perigo. Com gritos, os irmãos da fraternidade gótica partiram para resgatar o novo iniciado. Ele começou a gritar. Ele viu que ele estava cercado de sombra e sombras ruins. Ele começou a gritar: socorro! O que estava se iniciando no grupo gótico começou a gritar: socorro! Socorro! E a Irmandade Gótica correu lá para resgatar o novo iniciado. Mas já era tarde demais. O iniciado gótico deu um grito de horror e, em seguida, o seu corpo desfaleceu no abraço do anjo. Os irmãos da fraternidade gótica notaram que a estátua lançou o seu olhar brilhante sobre eles e, com suspiros de terror, os meninos, os góticos, fugiram do cemitério antes que a estátua também os agarrasse. Ouvindo os gritos, um vigia noturno, ele era, na verdade, era guarda metropolitano, né? Então, esse guarda metropolitano, vigia noturno, correu para o local e descobriu o corpo do jovem deitado ao pé da estátua no túmulo. Aquele iniciado gótico. O iniciado aparentemente morreu de susto. Depois foi feita uma autópsia nesse jovem e ele teve uma parada cardíaca, um infarto fulminante, e concluiu um médico lá da minha cidade. Aliás, o Dr. Gerulino, ele era um excelente cardiologista. O Dr. Gerulino era muito respeitado lá. O Dr. Gerulino disse que ele morreu de susto. Ele levou um susto tão grande que o coração não suportou e teve uma parada.
Foi em função disso que ele morreu. E tudo isso, a situação era causada pela estátua que o André colocou sobre o túmulo do irmão dele, esse que era meio parente nosso. A estátua perturbou a cidade inteira. Aí depois disso, o André, o nosso meio parente, ele foi aconselhado. Inclusive, a minha avó teve uma participação nisso, dele retirar essa estátua de lá. O anjo de luto era um anjo de bronze, um anjo grande. Não era pequena não a estátua, era um anjo grande. A minha avó viu de perto e chegou a medir com a fita métrica. O anjo chegava a ter 1,10 m de altura, a estátua tinha 1,10 m. Com aquela roupa preta, ele mandou fazer uma roupa preta. A roupa não era tecido, ele mandou fazer em nylon. Sabe aquele pano de guarda-chuva? Ele mandou ele sabia que ia ficar lá exposto no cemitério, exposto ao sol, à chuva, então ele mandou fazer com... parece um pano de guarda-chuva feito de nylon preto, a roupa do anjo. Então o anjo, que não era pequeno, era um anjo de 1,10 m de altura, vestido com aquela roupa preta, que atormentou os cidadãos de toda uma cidade e que, quer queiramos, quer não queiramos, acabou causando a morte de um jovem. Porque o jovem, eu não estava lá, não presenciei, mas todas as pessoas diziam, os góticos eram testemunhas de que morreu de horror, morreu de medo, morreu de susto. O que foi depois constatado e comprovado pelo Dr. Gerulino, que era o nosso cardiologista mais afamado lá. Foi uma coisa que impressionou a cidade. Aí, esse rapaz, o André, meio parente, ele foi aconselhado, minha avó participou deste conselho, a retirar essa estátua. Não te falo nada não, Paulinho. O trabalho que foi para retirar essa estátua de lá. O trabalho. No dia que eles foram para tirar a estátua de cima da sepultura, começou uma tempestade e começou a relampejar. E obviamente aqueles trovões, aqueles estrondos. E se acredita que um dos raios, a estátua era toda em bronze, um dos raios caiu em cima dessa estátua e partiu essa estátua no meio, retorcendo aquele bronze. Isso, a minha avó estava lá e viu. Inclusive, um padre foi chamado, o padre Ezequiel. Ele não estava presente no momento, mas nessa hora, depois do raio, que a estátua se partiu e o bronze ficou retorcido, eles chamaram o padre Ezequiel foi lá. E o padre Ezequiel levou água benta. E aí é que vem a coisa mais impressionante. Conforme o padre Ezequiel jogava água benta sobre aquele bronze da estátua, fervia. Você sabe quando você esquenta uma frigideira no fogão? Uma frigideira assim, sem óleo, sem nada, seca. Sabe quando você esquenta aquela frigideira no fogão, aí você pega um pouquinho de água, gotículas de água e joga naquela frigideira quente? Ela, né? Sobe aquele vapor, quase só não explode porque é água, né? Mas se fosse alguma coisa de combustão, até explodiria. Então você joga água, sobe aquele vapor. Quando o padre Ezequiel jogava aquela água benta sobre a estátua retorcida em bronze, tinha aquele efeito, a minha avó me conta. Subia aquele vapor da água benta. E o padre foi rezando, foi pedindo a Deus, foi pedindo a todos os santos, foi pedindo a Deus, pedia a São Cipriano. Diz que o padre fazia muita oração dedicada a São Cipriano, depois São Jorge, para que livrasse
aquela maldição daquela estátua. Depois de muitas horas de luta e oração do padre Ezequiel, foi que eles conseguiram retirar essa estátua, a do anjo de luto. Então ficou conhecida lá na cidade, essa história ficou muito propalada e conhecida como o anjo de luto. Eu não sei por que o André, esse rapaz, teve essa ideia de colocar essa roupa preta nesse anjo. Ou talvez tenha se apossado dela a alma, né? O espírito da mulher que morreu sofrida pelo marido, judiada pelo marido, espancada pelo marido. Então, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu vivi de perto essa história, embora eu não tivesse tido a coragem de assistir. Eu não tivesse tido a coragem de ver o que acontecia com essa estátua, mas eu escutava e confio plenamente na minha querida e amada avó Alice, que estava lá com o padre Ezequiel no dia do resgate do anjo de luto. Foi uma coisa impressionante. Esse detalhe também é importante que eu diga, como aquele tecido que era feita a roupa, era de nylon, imitava assim o tecido de um guarda-chuva. Conforme caiu o raio, aquele tecido ele derreteu, ele se juntou no bronze e de que escorria aquele caldo preto, sabe? Escorria. A minha avó disse que dava a impressão de que era sangue, mas um sangue pisado, né? Era algo assim preto, escuro, que escorria daquele bronze, daquela imagem, dando a impressão de que fosse um sangue pisado. Ela disse que foi uma das coisas mais horrorosas que ela viu de perto. Segundo a vovó Alice, não fosse a presença do padre Ezequiel com a sua água benta, ninguém seria capaz de tocar naquela estátua. Depois de muito tempo, depois de muitas orações, quando foi o padre que teve a coragem de tocar no bronze retorcido, ele mostrou que ainda estava quente. O bronze ainda estava quente da estátua. História que impressionou a minha cidade e que hoje eu fiz questão de contar. Se tem um momento do seu canal que eu amo e admiro, é justamente esse. O momento da história da meia-noite. E gostaria muito que, se de fato houver sido criado o WhatsApp, que eu vi o pessoal comentando que é criar, né, para comentar suas histórias da meia-noite, por favor, coloquem no comentário abaixo, por gentileza, que eu faço questão de entrar e até propalar para outras pessoas, para que estas também façam parte. Você gostou? Gostou da história da meia-noite de hoje? Então curta, manda o teu joinha, acione o sininho, se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E isso, seja um inscrito, se torne membro do canal. Vai ser uma honra muito grande para todos nós. Eu queria, do fundo do coração, dizer que o canal está em franco crescimento, estamos progredindo, crescendo a cada dia, mas para que a gente possa se desenvolver e crescer ainda mais, queria dizer que eu dependo única e exclusivamente de você. Ajude-nos a divulgar o nosso canal. Pode compartilhar as histórias. E essa ideia do grupo no WhatsApp eu achei muito legal. Agora é o Paulinho Boa Pessoa falando. Também dou todo o meu apoio. Muito obrigado a todos vocês.